Olá, segundo ano, boa tarde, professor Carlos de Geografia. Então, damos início à nossa primeira live para a gente contextualizar todo o conteúdo programático do segundo ano de Geografia, né, do ano letivo 2021 da Escola Polo. Então, sejam todos bem-vindos. Então, na medida que a gente vai estar passando as informações, vocês podem estar levantando a mão para alguma dúvida. Lembrando que essa aula está sendo gravada, para que seja vista, né, posteriormente, principalmente para quem não conseguiu estar online conosco nesse momento. Então, pessoal, vou começar a apresentar aqui a minha tela, e a partir daí vamos contextualizar aqui as nossas atividades lá pelo Classroom, tá? Então, a partir de agora, vocês começam a ver a minha tela, certo? E aí, na medida do possível, vocês vão colocando ali no chat, colocando o nome de vocês, da ok, da boa tarde, enfim, tá? E aí a gente vai estar fazendo essa intercomunicação. Ok, ali no Classroom, nós temos aqui, vou pegar aqui como modelo o segundo set, e nós temos aqui, então, essa chamada para nossa live, né, com essa atividade que eu dei, né, na aula passada, que expirou ontem, né, que na véspera da nossa próxima aula, que vão ser nas quintas-feiras. Então, a princípio, a gente fez, né, essa atividade como atividade introdutória, tentando contextualizar a questão da pandemia, do coronavírus, com relação ao cenário internacional, geograficamente falando, né? Eu gostei muito das respostas, né? A princípio, foram respostas pessoais, o ponto de vista era de vocês mesmo, então todos que realizaram a atividade conseguiram obter o ponto, né, ou o valor que era devido dessa atividade, né, que valia, tem peso 10, e aí vocês tiveram assim, respostas as mais variadas possíveis, mas eu tenho que admitir que, do ponto de vista da consciência crítica de vocês, eu gostei muito das respostas, tá? Gostei muito mesmo. Na primeira questão, na interpretação dessas imagens, alguns se confundiram, né? Mesmo assim tentaram responder, que ali, né, ficou, de certa forma, dentro dessa analogia um pouco confuso, mas dentro daquelas orientações, muitas pessoas descobriram o que era para fazer, né? Então, aqui, como eu falei, foi uma primeira atividade, até para ver como era o ponto de vista de vocês quanto à situação que nós estamos vivendo no momento, né? Então, eu coloquei aqui as figuras de A e E, e como essas figuras se autorrelacionam, ou se existe relação entre elas ou não, né? Então, as respostas foram pessoais, foram acatadas como respostas pessoais. A imagem aqui mostra uma imagem, né, que tem uma vila com algumas palavras em inglês, né, dinheiro, emprego, escolas, né, tudo isso foi afetado diretamente com a pandemia. Depois nós temos aqui a figura do morcego. De acordo com os estudos, né, de acordo com a pesquisa que foi feita cientificamente, teria começado a partir da infecção vinda de um morcego para um ser humano, né, a princípio numa feira, né, na cidade de Wuhan, que é uma grande cidade chinesa, como todas as cidades chinesas, né, dentro desse contexto a gente vai estar estudando, inclusive, a China como ainda o país mais populoso do mundo, né, que tem 1,45, quase já 1,5 bilhão de habitantes, né? Então, teria praticamente 7 vezes, hoje, mais população do que o Brasil. Depois nós temos aqui o símbolo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é um órgão vinculado à ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Embora nós saibamos que a ONU, né, ela tem sede em Nova York, nos Estados Unidos, a OMS, ela fica sediada em Genebra, na Suíça, tá? Então, fica na Europa.
tá? Então, é de lá que vem a coordenação mundial para a questão das vacinas, as regras, né, para que as pessoas, principalmente com pouco ou quase nenhum poder aquisitivo, tenham também acesso à vacina de forma segura e gratuita. Não é? É o que está acontecendo em todos os países com o sistema de vacinação. Mais avançados, outros mais atrasados, mas enfim, essa é a diretriz da OMS para o mundo no que diz respeito à pandemia do coronavírus. Depois nós temos aqui a bandeira do nosso país, né? Como o nosso país foi afetado, né? Muitas pessoas contextualizaram, né? Por que o Brasil ficou atrasado, enfim, colocaram a sua opinião, foi bem interessante, né? Tá lendo aquelas opiniões que são pessoais. E aqui no final, nós temos uma imagem que muitas pessoas interpretaram também, de forma bastante correta, como a criação, né, ou a ampliação dos cemitérios para a criação de novos túmulos, de tantas mortes, né, que foram, que surgiram de uma hora para outra, que o sistema funerário ele praticamente colapsou em muitos lugares, não deram conta, né, as funerárias de tantas mortes, enfim, então muitas prefeituras tiveram essa possibilidade, né, de ampliar os seus cemitérios para poder receber, infelizmente, mais mortos. E especificamente aqui essa figura é de um hospital que foi criado, né, em tempo recorde na China, como tudo que é recorde na China, né, foi criado, né, me parece aqui em 10 ou 15 dias, eles levantaram um hospital, então várias máquinas trabalhando, né, então algo assim bem, né? Então, essa interpretação é a interpretação de vocês. De certa forma, todas são consideradas corretas pela proposta da atividade, certo? A partir da segunda página aqui, nós temos as palavras-chave. Então, era para fazer a ligação. Alguns não fizeram a ligação, conceituaram, também está tudo bem, né? Então, nós temos aqui vírus, pandemia, OMS e quarentena, né? E aqui nós temos a ligação dos conceitos, o que significa, tá? Então, só um pouquinho. Filha, fecha a porta aí. Celine, fecha a porta. E aí nós temos essa ligação aqui, tá? Então aí o pessoal fez a ligação, né? Vírus, né? O que é vírus? Um parasita microscópico que pode infectar organismos vivos e causar doenças, tá? Então assim por diante, né? Aqui fica bem óbvio aqui as respostas também. Aí a próxima folha, que tem a terceira e a quarta questão, a gente fala sobre a OMS. Quem é a OMS? Né? Aí opção para pesquisar. É a Organização Mundial da Saúde, seu papel principal, fundada naquela data lá em Genebra, da Suíça e tal, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal está contextualizando. É uma organização intergovernamental composta por tantos estados, no caso aqui, aí, o que seria a ONU, né? Que faz parte daí são mais de 100 países, né? São filiados, enfim. E aí, no final aqui da página 3, nós temos a importância da OMS no surto de coronavírus. Então, qual vocês acham que foi a importância da OMS, daquilo que vocês estão ouvindo falar, daquilo que vocês estão lendo nos órgãos de imprensa oficial, né, gente? Que é aqueles órgãos de imprensa que é a mesma notícia que passa aqui no Brasil, passa no exterior, tá? Não é inventada, são os de pesquisa, então a gente tem que ter sempre uma fonte confiável para receber a informação jornalística a séria e a independente, tá? E por fim aqui, o que causou todo esse vírus, né? A ignorância, né, é ruim, o pânico é pior. Então, a ignorância que muitas vezes faz as pessoas acreditarem nas fake news, não é? Difundir algo que é irreal, ou remédios que não têm comprovação científica necessária. Então, a gente tem muita gente que tomou esses remédios, né? Enfim, não vamos questionar aqui, né, se foi eficaz ou não, isso vale para cada pessoa, mas, acima de tudo, a questão da difusão das fake news, que foi o que fez com que também ocorresse o pânico, né? Então, eu gostei muito que vocês contextualizaram aqui.
no começo, né, muita gente, vocês lembram, né, que foram para os supermercados, acharam que ia ter toque de recolher, que ia ser um cenário de guerra, de certa forma, foi até, né, em relação à morte, mas muitas pessoas, a gente viu no supermercado levando um monte de papel higiênico, assim, sabe, coisas assim absurdas, né, então a gente viu de tudo, e isso marcou bastante no início da pandemia, certo? Eu gostaria de saber se alguém agora quer fazer algum comentário, tá? Alguma reflexão sobre isso. Estou esperando aqui, se tiver alguma mãozinha levantada. Fiquem à vontade, tá? A partir disso que o professor colocou, fiquem à vontade para estar colocando mais algumas opiniões. Eu gostei muito das opiniões de pessoas que estão aqui, inclusive, né? Então, não quero mencionar, o pessoal não dizer, já está puxando o saco, né? Sem conhecer, mas, assim, eu gostei muito do senso crítico que vocês têm, tá? Das pessoas que eu já, inclusive, que eu já fiz essa interlocução, né, lá no privado, né? Então eu já fiz esse comentário também, né? Então, Manuela, esse negócio de comprar papel higiênico também, né? Parece que as pessoas estavam mais preocupadas com o banheiro do que com a comida, né? De se ficasse isolada em casa sem papel higiênico. Enfim, cada louco com a sua loucura, né? Já diz o ditado. Então, se faltasse comida, ia ter que comer papel, né? De tanto que compraram. Gente, então assim, continuando aqui, tá? Então essa foi uma atividade assim que eu achei, né? Que foi assim, claro, de uma hora para outra, porque eu sabia que vocês não tinham conteúdo e que vocês queriam e tinham também esse direito aí de contextualizar, tá? Então foi isso que eu fiz assim no começo ali com vocês, tá? E aí eu sei que foi interessante do ponto de vista de tentar fazer a contextualização da geografia com o momento atual, né? Que quer queira ou não, nós fomos duramente atingidos, né? Dificilmente alguém não conhece alguém que já tenha falecido, um parente, enfim, né? Tomara que não, mas isso já foi muito comum, infelizmente, tá? Então aqui eu vou ver primeiro se tem alguma pergunta aqui nos grupos do WhatsApp, não tá ok? Então continuando aqui, continuando com essa opção agora, que está trazendo para vocês a proposta de conteúdo, tá, gente? Então vamos ver aqui, ó, o que eu programei aqui, na verdade. Então aqui, dentro da pastinha aqui da Escola Polo, segundo ano, eu dividi a, esse conteúdo em apostilas, tá? Então eu tenho aqui a apostila já pronta do primeiro semestre que eu vou estar compartilhando com vocês lá pelo Classroom, tá? Pelo Classroom, porque pelo WhatsApp não é oficial, tá? A gente não pode colocar conteúdo nada, ali seria só mesmo para recados, então para a gente estar que não tem ainda acesso a alguma coisa, se vocês conheçam, fiquem à vontade, vocês vão também compartilhar essa apostila. Essa apostila que eu criei junto com meus dois colegas que eu conheci aí, que são os professores do segundo da manhã e o segundo da noite, né, o Ciro e o Vanderlei. Então, criamos aqui a apostila juntas, leve. Vejam que essa apostila aqui ela tem 47 páginas, mas ela aqui no sistema ela vai ter apenas 12 mega, apenas 12 mega de armazenamento. Então é quase nada, né? 12 mega é 4 fotos, né? Então ela não pesa e está em PDF, que é o arquivo digital para ficar ou um desktop, né, computador de mesa. E eu gostaria também que vocês ficassem à vontade para trocar algumas ideias comigo quanto à questão da informática, porque o professor Carlos também é formado em computação, então eu tenho sempre dicas que eu dou para alunos, qual é o modelo, né, dentro do custo-benefício. Vocês, com certeza, muitos já estão trabalhando, estão investindo em vocês mesmos, né? Então é interessante que vocês, para quem ainda não adquiriu, guardem o dinheirinho, comecem aí para adquirir um notebook que vai ser útil daqui a pouco para a universidade e eu espero que todos consigam chegar lá, né? Então tá chegando mais uma colega aqui, certo? Então fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo em relação a
tecnologia, principalmente computadores, tá? Eu não vou entrar nas questões dos smartphones, tá? Porque eu vejo que tem muitos alunos que estão gastando muito com smartphone e estão deixando de investir no aparelho para produzir conhecimento. Até porque no smartphone tu não vai digitar, a tela é pequena, né? Então, claro, ele é muito prático, ele pode ser muitas vezes muito mais rápido do que um próprio computador, né? Dependendo do tipo de computador. Mas vocês usam eles de forma mais prática. Para usar de forma, vamos dizer assim, para produzir conhecimento, o mais importante é termos um computador, tá? Seja um notebook, né? Um computador portátil ou um desktop, que seria um computador de mesa, tá? Então, fique à vontade quando vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo no privado quanto a isso, certo? Olha só, então o nosso conteúdo ele começa falando sobre a economia, né, mundial, geopoliticamente falando, com a sociedade. Então, a gente vai tratar primeiro do capitalismo, que é o sistema que se tornou hegemônico no mundo, né? Então, hoje, vocês sabem que até os países que são socialistas, eles são socialistas só num sistema, vamos dizer assim, no sistema eleitoral, né? Porque a economia, ela já é capitalista há muito tempo. Então, o socialismo, muitas vezes, ele é difundido como uma forma de governo, mas o sistema econômico é o capitalismo que se tornou hegemônico. E ele vem lá desde o tempo dos grandes descobrimentos, né, na Idade Média, das grandes navegações, com o mercantilismo, né, vocês aprenderam isso na história. Então, aqui o capitalismo, ele é o comercial, né, mercantilismo, depois ele passa a ser industrial, certo? Então, aí que a gente vai começar o conteúdo nosso falando sobre esses tipos de capitalismo, né? O comercial, o industrial, né? O financeiro e o informacional. Começando aqui pelo mercantilismo, que vai começar lá na Idade Média, né? Lá com as grandes potências imperialistas, que eram Espanha, Portugal, a Inglaterra e a França. Né, o tempo das grandes navegações. Né? Ali começa, de fato, a globalização. E é a partir daí que a gente vai começar o contexto do conteúdo de geografia, tá? Então, a gente vai estar trabalhando sobre isso, sobre toda essa evolução do capitalismo, né, até ele se tornar o neoliberal, que é o atual, né, e dentro da informação, da tecnologia da informação, né, que favoreceu muitos países desenvolvidos, né, então, a gente passa pela Revolução Industrial, né, a gente veja como foi essa expansão a nível mundial, e a gente vai estar contextualizando sempre com vocês com o mapa mundi, pessoal. A gente tem que contextualizar com o globo terrestre, para você se situar no espaço e no tempo. Eu sempre digo, o aluno que não aprendeu cartografia direito, não sabe os continentes direito, não sabe se localizar, ele se perde nessa contextualização das teorias geográficas, tá? Então, tudo começa ali pelo mapa mundi, tá? Então, a gente vai ter que difundir isso. Aí, depois das formas de capitalismo, nós vamos ver os fluxos desse capital, os fluxos que são, né, mais diversos. Aqui nós temos uma imagem do aeroporto aqui de Los Angeles, né, nos Estados Unidos, que é um dos mais movimentados do mundo, e vamos ver também aqui o contexto do Brasil, né, que aqui nós temos o aeroporto de Guarulhos, né, aeroporto internacional de São Paulo, que também é um dos mais movimentados do mundo, é o mais aqui da América Latina, inclusive, né, junto com o do México. Então, esse fluxo de trabalhadores, de turistas, né, acabou difundindo também o vírus, né, o vírus se proliferou principalmente por causa desse fluxo, né, e vejam que esse fluxo aqui, ele é muito mais no hemisfério norte, os países mais desenvolvidos. Então, aqui nós temos uma imagem, né, gráfica do fluxo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, do fluxo, né, da rede aérea, fluxo aéreo. Então, vejam aqui na América do Norte, quantas linhas tem aqui, que são os voos, né, diários, Europa e Ásia. Então, nós temos aqui o hemisfério sul, aqui mais ou menos a linha do Equador, né, passando bem no meio aqui da África. Nós temos aqui o Brasil, né, o eixo Rio-São Paulo, que tem um fluxo interessante, África do Sul, e depois lá na Austrália e na Nova Zelândia. Então, assim, ó, essa contextualização é importante, principalmente para a gente ter a noção do tempo e espaço, né? Afinal de contas, onde nós estamos no planeta? Onde nós estamos
geograficamente falando, em relação à nossa posição desde o nosso lugar, desde o nosso conceito de lugar. Isso é orientação cartográfica, né? Ou orientação espacial. Então vejam que aqui no cenário do mapa mundi, nós temos a visualização dessas características. Então eu tenho que conhecer primeiro onde eu estou, né? Onde eu estou e quem eu sou, né? Partir do micro para o macro, para depois tu entender a geografia mundial. Tá? Então, eu gosto de fazer essa contextualização nessa aula geral para mostrar para vocês que a base de tudo é o conhecimento cartográfico. Eu não preciso decorar os planetas, né, o sistema solar e tal. Agora, eu preciso entender do meu planeta. Eu preciso entender que esse planeta, né, ele é dividido em 6 continentes, né, sendo os 5 continentes habitados, né, e o continente gelado, né, que seria a Antártida, e eu tenho que entender que eu estou na América do Sul, num país chamado Brasil, que é o 5º maior país em dimensão territorial do mundo, né, e aí, a partir do meu lugar, é que eu vou conseguir entender a dimensão de todo o resto do planeta, né, a América do Norte, depois a Europa, né, a Ásia, que praticamente junto com a Europa, né, a gente chama de Eurásia, porque estão juntos com terras, né, divididas assim, com linhas imaginárias, e nós temos aqui a África, né, aqui seria o 4º continente, depois a Oceania, que são esses continentes aqui, né, mais o hemisfério sul, que pega uma série de ilhas, sendo as principais a Austrália, né, e aí, por último, o continente gelado, que é a Antártida, e só é continente porque tem terras emersas, né? Então, esse gelo está cobrindo uma parte da Terra. Enfim, então, eu tenho que entender, gente, eu tenho que visualizar para poder entender. No momento que eu tenho essa demonstração, né, e essa contextualização do conteúdo de geografia do 2º ano com a esfera internacional, eu tenho que conhecer quais são os atores envolvidos nessas ligações. Ou seja, eu tenho que entender, quando eu olho para o mapa da Europa, né, e nós temos lá, se o professor de vocês de cartografia, lá do 8º e 9º ano, se ele ensinou bem, ele mostrava algumas peculiaridades, né, ou seja, que quando eu olho para o mapa da Europa, eu procuro sempre a botinha, a bota que é o formato do quê? De que país, né? Da Itália, né? Então, nós temos aqui a bota da Itália, então, como se fosse uma bota feminina, cano alto, né? Feminina porque tem um salto bem alto, né? Então, poderia ser unissex, na verdade, né? Então, e aqui nós temos, né, essa figura geométrica que é muito semelhante a uma bota, que seria a Itália. Aí eu consigo perceber e identificar a Itália com o continente europeu, no qual ela faz parte, e contextualizar tudo, né, gente? A parte histórica, principalmente, que vocês estudam muito, né? A primeira e a segunda grande guerra, que começou aqui, bem no coração europeu, né? Em 1914, e foi a primeira até 1945, que terminou a segunda. Então, dentro desse intervalo, foi um pouco tempo de paz, e toda a geopolítica que emana desse continente aqui, que é chamado Velho Mundo, que é o continente europeu. E aí a influência que tem com os outros continentes. Por quê? Porque foi a partir da Europa que os outros países, ou os outros continentes, foram colonizados, né? A princípio aqui a Ásia, depois a África, e depois o Novo Mundo, que somos nós aqui, que estávamos distante, que é a América. Então, dentro desse cenário, nós temos que saber que a França é um país europeu, que a Finlândia, a Rússia são países europeus, não é? Que a Turquia é um país asiático, embora esteja perto aqui da Europa, e divide uma parte também com o continente europeu, né, que é a parte aqui de Istambul, que é a antiga Constantinopla, né, daqueles impérios antiquíssimos, né, que são estudados na história. A própria Ásia, né, que temos aí os novos vamos dizer assim, países desenvolvidos, os tigres asiáticos, que a gente vai estar falando, o próprio Japão, né, que foi um país arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, que teve nesse contexto aí, junto com a Itália e a Alemanha, essa tentativa de dominar o mundo, né, a seu bel prazer. Então era um país imperialista também. As bombas atômicas, né, que foram
explodidas aqui pela primeira vez na história, né, em 2 cidades, teve mais de 100 mil mortos instantâneos. Então, tudo isso são contextos históricos que fazem com que a gente só saiba se a gente tiver essa localização geográfica, tá? Então, estudem isso, gente, estudem os países, estudem os continentes, porque geralmente as provas que são dentro do contexto geográfico, seja de Enem, de vestibular, elas sempre trazem mapas, sempre trazem questões ilustrativas, e aí vocês têm que saber identificar, tá? É isso que o professor está disposto a fazer com o material didático que eu tenho, para aqueles que têm interesse, né? Esse software aqui é um aplicativo também de celular, que é o Google Earth, né? Google Earth Pro, vocês podem estar baixando ele também, é gratuito, para poder fazer tudo isso, toda essa demanda, inclusive, de visualizar a questão dos fusos horários, né? Saber a parte onde, né, clareia, escurece, questão das linhas imaginárias, né? O Equador, né, o meridiano de Greenwich, né, os paralelos dos meridianos. Então, todas essas questões aqui são pertinentes e a gente pode estar estudando aqui no globo terrestre, tá? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, né, interessante. Também tem, eu sei que muitos alunos têm os atlas, né, os atlas os impressos, também é interessante, então, que é ali que a gente aprende mesmo os mapas, tá? E eu, como professor de geografia, que eu também trabalho com 8º, 9º ano, eu nunca abro mão de trabalhar os mapas, né? Foi assim que eu aprendi geografia, foi assim que eu me apaixonei pela geografia, com o meu ex-professor, né, que Deus o tenha, o professor Orivaldi, que a gente tinha aqueles cadernos de cartografia, que é como um caderno de desenho, e a gente confeccionava os mapas, né? Pintava e tal, ficava com o dedo cheio de calo. Tanto pintar o mapa, mas aprendia com as cores, aprendia com os contextos, com os tipos, sabia o que era mapa de relevo, vegetação, clima, né, divisão política, né, e assim por diante, tá? Então, essas são as sugestões que eu dou para vocês, para quem quiser aprender, de fato, geografia, tá? Geografia na prática, certo? O professor já falou bastante e agora eu queria saber quem é que vai levantar a mão. Fiquem à vontade para questionar alguma coisa. Eu queria saber de vocês, se vocês, então, acham interessante eu dividir o conteúdo em apostilas para que vocês recebam, né, a cada trimestre, embora nós tenhamos, ainda o sistema continua como semestral, né? Nas aulas remotas, né, também na escola, seja na Polo ou na escola física, tá? A Alana já levantou a mão, já vou dar a palavra para a Alana. E que a gente tenha o material didático, né, gente, para a gente seguir, porque assim vocês sabem a sequência, sabem o que vão estudar, vocês têm uma atividade que vocês não postaram em tempo hábil, mas vocês sabem que vocês podem postar porque vocês vão ganhar a nota, né, não a nota integral, mas uma nota como se fosse de recuperação, tá? Então, o professor, né, antes de passar aqui vou passar a palavra para a Lana, mas só para concluir aqui primeiro, vocês vejam que aqui, ó, já tenho aqui a apostila do primeiro semestre, tá? A apostila 2, tá? E a apostila 3. Então, eu já fiz as 3 primeiras apostilas, mas, claro, eu vou estar passando sempre para vocês de acordo com a ordem. Vocês vão estar recebendo a primeira apostila agora, eu vou estar postando depois, no final da live, junto com o quiz que eu vou fazer para vocês responder algumas coisas, tá? Mas não tem muita atividade não, viu, Arthur? Não tem 90, são atividades poucas. Alana, por gentileza, fique à vontade, pode abrir o seu microfone. Ô, professor, as apostilas a gente vai receber na escola ou vai ter no Google Sala de Aula mesmo? Já vai ter as apostilas? Boa pergunta, Alana. A apostila, ela é só digital, tá? Infelizmente, as escolas de vocês, elas já estão xingando a gente, que estão recebendo muito, muito material de atividade impressa. Ou seja, os alunos que não estão agora na online, que por alguma dificuldade de internet, né, de questão de aparelho e tal, eles estão no impresso, né? Então, vocês sabem que tem colegas que estão no impresso. Aí a gente só manda a atividade do impresso. E aí, esse pessoal, ele, né, assim, coitado, eles vão ter que se virar. Por quê? Porque eles têm que buscar informação. A gente não pode fugir do conteúdo. Então, eles têm que pesquisar em livros, na casa de alguém que tem internet, para poder fazer
vamos dizer assim, uma busca desse conhecimento, que eles vão ter que responder aquelas atividades lá a cada 15 dias, né? Então, as escolas, elas, não, nem pensar em pedir para imprimir apostilas, tá? Eu prefiro que as apostilas, principalmente no caso da geografia, e eu estou falando como professor de geografia, porque a imagem para mim, pessoal, a imagem para a geografia, ela é muito útil, ela é fundamental. Essa imagem da geografia, o que que acontece? Você só consegue contextualizar, fazer uma leitura de um gráfico, se você tiver o gráfico. E se você tiver o gráfico original. E esse gráfico original, ele está, né, ele não é monocromático, como seria lá no Xerox da escola, né, que não vai imprimir colorido nunca, né, enfim. Então, perdendo as cores, perde-se o viés, perde-se o brilho, perde-se a essência dessa imagem. Então, por isso que é importante que vocês tenham as apostilas em PDF. No celular, né, no smartphone, vocês vão ver que é de boa. Claro, quem tem computador é melhor, mas no smartphone vocês vão perceber ali que vocês podem aumentar ou diminuir, fazer leitura dos mapas, fazer leitura dos gráficos, e é isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, a geografia, ela depende totalmente das imagens, né? A geografia não seria nada se não tivesse as imagens. Já pensou a gente trabalhar mapa sem imagem, trabalhar localização geográfica, cartografia, enfim? Então, como é que a gente pode se situar hoje no Brasil e no mundo, né? Porque a gente entra dentro da geografia, a gente olha lá no Google, a gente visita as cidades, né, que estão lá no Street View, a gente veja as casas, a gente, né, claro, são imagens congeladas, né, daquilo que já passou, já foi fotografado, mas eles sempre estão atualizando isso é uma coisa muito boa, e isso eu posso, assim, de forma, nossa, muito disposta, né, e eu fico muito contente em colocar para vocês, muito disposto a fazer isso com vocês, ensinar vocês a baixar o aplicativo, né? Ah, professora, eu quero baixar aquele Google lá e tal. Então, vocês vejam que tem outros materiais também que são interessantes, né? Nós temos que estar usando também o smartphone para a gente poder fazer essa contextualização das atividades e do conhecimento da melhor forma possível. E hoje nós temos muita coisa grátis, só a gente muitas vezes não explora isso, né? Vou citar um exemplo aqui bem rapidinho de um aplicativo sobre geologia, para ensinar sobre a estrutura interna da Terra, as placas tectônicas, né? Ali a divisão entre crosta, manto e núcleo, né? Isso está lá no Google Play, né? Que a gente chama aqui, que é no Play Store, e a gente pode também baixar o emulador para computador, para poder usar também no PC. Então, esse Earth Score aqui é um aplicativo, só para dar uma noção para vocês, de como é útil eu trabalhar isso com o sexto ano, né? Se o pessoal do sexto ano não vê, não saber qual a dimensão de uma crosta, né? Saber as placas, quais são os tipos de placas tectônicas, se elas se convergem, se afastam, enfim, o núcleo da Terra, né? Então, as camadas aqui, principalmente da estrutura da Terra, né? A crosta, o manto superior e inferior e o núcleo superior e inferior. Então, essa parte aqui, ó, em animação gráfica, ela é muito útil, tá? Ela é útil demais. Então, nós temos aqui quase que um efeito especial de um filme, né? E esses efeitos especiais, eles são muito também explorados nos filmes. Por isso que eu vou passar para vocês também a minha página lá do Facebook, que é só sobre filmes didáticos. Então, tem uma série de filmes lá, que são filmes consagrados, filmes científicos, filmes baseados em fatos reais, que eles usam muito vamos dizer assim, os efeitos especiais para poder interagir diretamente. E como nós não temos laboratório na escola, fica muito útil tu fazer isso, né, a partir de um filme, tu consegue aprender bem. Aí eu tenho vários filmes ali, inclusive eu tenho no Drive, que eu posso estar passando para vocês, mas esses filmes estão lá, né, nos aplicativos de filmes também, vocês podem estar assistindo, ou pedindo para mim, inclusive, que eu possa mandar o link e vocês assistirem, né? Tem um filme O Núcleo, O Dia Depois da Manhã, Armagedon, então são filmes baseados em fatos reais que falam sobre a experiência que o planeta já teve com a questão geológica. Então eu gosto muito dessa parte da geologia, que faz a gente aprender muito, né, sobre as características do nosso planeta. Tem aquele filme O Impossível, né, que fala sobre tsunami
lá em 2005 na Tailândia, que é aquele casal inglês lá, consegue sobreviver com os filhos, né? Eu acho que você já tem visto. Então, esses filmes, eles ensinam para nós o que é essa parte da ligação da geografia com os efeitos especiais, para a gente poder simular num filme o que a gente não pode e não consegue fazer na escola, tá? Então, aqui eu gostei dos comentários, tá? O pessoal dizendo aqui, a questão aqui das apostilas, né, que é legal, então a gente está fazendo isso, então vocês vão gostar, então é muito útil que a gente tenha esse conteúdo e a gente tenha o segmento, né, do programa didático da disciplina, né, o conteúdo programático durante esse ano, certo, gente? Bom, a princípio, né, eu não teria mais que comentar com vocês, né, mas aí eu posso passar para vocês todos esses detalhes aqui, esse material, né, vocês podem estar pedindo no privado para mim, para outros conteúdos que não seja o conteúdo do segundo ano, certo? Então, para quem acha assim, professor, ano passado passou tipo meio batido, eu deixei de aprender algumas coisas, então fiquem à vontade e vocês podem estar no privado e eu estou mandando esse material para vocês, eu mando inclusive os links aí daqueles aplicativos e tal, e para quem gosta de geografia, pode ainda gostar cada vez mais com toda essa tecnologia que nós estamos usando, tá, a nosso favor, né, e são tecnologias que estão gratuitas, o que nós já temos que não é gratuito e cada um pague a sua, né, ou está compartilhando com o vizinho, é a internet, né, então já que nós já temos esse acesso ao fluxo de dados, então que a gente faça com que o nosso conhecimento melhore e também a gente consiga acessar conteúdos, né, informações de toda ordem, aquelas que vão fazer-nos crescer como pessoas, né, acima de tudo, mas acima de tudo também como estudantes, né, que estão buscando conhecimento, que vão acumular conhecimento, e esse conhecimento, ele vai ser, com certeza, cobrado mais cedo ou mais tarde, tá? Vocês sabem que vocês vão aí passar por concursos de toda ordem, então é muito interessante que vocês consigam acessar esse material, tá? E toda essa tecnologia que está a nosso favor, tá? Então eu estou aqui à disposição, tenho essa afinidade com a tecnologia pela minha formação, né? Então vocês fiquem à vontade, eu ficaria muito, muito feliz, né, em poder ajudá-los nesse sentido. Tá bom, gente? Mais alguma coisa em relação, vocês querem colocar, tipo, alguma sugestão? Professor, gostei da aula de geografia, de um professor que me deu aula assim, tá? Nós não temos muita escolha, né, dentro desse cenário, né, em que a gente não se conhece pessoalmente, né, eu acho que jamais vai ser substituído esse nosso contato pessoal, né, esse contato de seres humanos. Então, o lugar de aluno e professor é na escola, claro, com segurança, já que não há segurança, melhor que nós estejamos em casa. Mas, já que nós não temos essas condições, essas possibilidades, vamos fazer com que as nossas aulas sejam as mais ricas possíveis, dentro das nossas possibilidades. Eu tenho certeza que aqui do meu lado, eu vou fazer de tudo para que vocês gostem da geografia. Quem ainda não gostou da geografia, veja a geografia como uma disciplina fundamental para as nossas vidas. Se não for para nossas vidas, então seria um mal necessário, né? Porque vocês dependem dela também para os concursos que vão surgir aí, seja de Enem, vestibular, etc, tá? Mas eu acredito que são poucas as pessoas que deixam de gostar da geografia, talvez porque não foram, né, muitas vezes, se sensibilizados por ela e foram motivados, né, com o conhecimento, né? E é isso que a gente faz aqui, intermediando com vocês, né? A gente não ensina vocês, o conteúdo já está posto. A gente faz essa intermediação, né? A gente contextualiza o conhecimento que já existe, tá? Então, a gente faz essa mediação. Nós estamos entre o conhecimento e o aluno. Então, estamos fazendo essa ponte para que tudo isso fique mais claro para vocês, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta pessoal, assim, fazer ao vivo, fique à vontade. Pode abrir seu microfone, que nós já estamos no finalmente. Para quem vai fazer o Enem? Então,
Eu tenho, inclusive, ali, ô Larissa, os temas que mais caem no Enem. Claro que para esse ano, vocês vão fazer o Enem, se quem vai fazer o Enem vai fazer de forma avaliativa, né? Ele não vai valer enquanto nota, né? Porque vocês precisam estar com o ensino médio, já terminando o ensino médio. Então, mas assim, ó, eu tenho, inclusive, que ali, dentro da questão geográfica, os temas que mais caem no Enem é a questão climática, meio ambiente, né? As questões de população e demografia, tá? Então, é isso que a gente difunde mais na questão do Enem, tá? Você vai organizar o horário das aulas, será sempre o mesmo horário? Olha, horário de aula, quem determina é a coordenação. Então, ficou para quinta-feira, tomara que não mude. Então, as postagens vão ser sempre nas quintas-feiras, certo? Agora, as nossas lives, né, o professor fez uma live hoje, né, e eu tenho ali, todo mundo já colocou o nomezinho ali, mas depois vocês vão responder também né, quem não colocou o seu nome aqui no chat, só dá um ok aí, um oi, para mim ver o nome de vocês na lista, tá? E dar a participação. E as pessoas também que vão estar depois colocando. Então, assim, ó, nós estamos com 27 pessoas, tá? Essa foi uma experiência interessante. Eu nunca fiz uma live ainda com mais de 45 pessoas. Foi ano passado que deu 45 pessoas, né? Que foram os alunos do terceirão, que eu trabalho na IB Araranguá, né? No Colégio Estadual, que eram todos os terceiros, do terceiro 1 até o terceiro 8. Eu tenho agora com vocês do segundo 1 ao 7, são as turmas vespertinas, né? Então, a princípio deu 28, então não passou do 30. Eu posso fazer essa experiência de fazer uma live de manhã e outra live à noite. Por quê? Porque nós estamos no remoto e o dia da aula é quinta-feira. Então, a gente tem que contemplar também outros colegas que estão trabalhando, tá? Mas, é assim, duração da live, ela tem uma estimativa de uma aula, tá? 45 minutos, uma hora no máximo. Então, é sempre o horário de uma aula, até para não ficar muito pesado lá no Drive o vídeo de gravação. Mas esse vídeo de gravação eu passo também para o YouTube, que fica mais fácil para abrir. Então, ele fica mais leve, tá? Embora seja do próprio Google, no YouTube, postando no YouTube a aula, ela fica mais leve. Então, essa aula eu estou postando no YouTube, eu vou depois disponibilizar o link lá no Classroom também, né? Junto aqui com esse quiz que eu vou fazer para vocês, que vocês vão responder. A questão da apostila, que eu já vou postar a primeira, né? A introdutória. E também eu vou estar colocando para vocês aí o link da gravação dessa aula de hoje, tá, gente? Tudo tranquilo? Mais alguma questão? Então, as aulas continuam nas quintas, tomaram que não mude, tá? Obrigado de coração pela presença, tá? A princípio, eu já estou gostando muito do nível, inclusive, do senso crítico de vocês, quanto às questões ali da primeira atividade que nós fizemos, tá? Eu fiquei muito satisfeito, então acredito que a tendência é melhorar cada vez mais, tá? E também a relação nossa enquanto professor e aluno, certo? Vamos mantendo aí essas estimativas, né? Se cuidando cada vez mais. Eu acredito que, Arthur, que a gente faça uma live a cada 15 dias, né? Porque hoje vocês têm também história. E como eu estou fazendo a live de geografia, na próxima aula é o professor de história que tem essa prerrogativa, tá? Então eu acho que ainda, claro, ele não vai fazer a live hoje, porque vocês não têm obrigação, e nós também não temos como demandar também lá no sistema 2 lives também no mesmo dia, tá? Então a gente vai fazer esse trocadilho aí com a disciplina do dia, que então história eu vou deixar para o professor de história fazer na próxima semana, tá? Então a gente vai tentar fazer com que essas lives ocorram a cada 15 dias, certo, gente? Tranquilo, mais alguma coisa? Quem quiser abrir o seu microfone aí, ó, mostrar ali, dar um tchau, ligar a câmera, né? Dar um toque aí na voz, aí tem muitos que tem voz e locutores, né, de FM, né? Então fiquem à vontade, tá? Da minha parte, tá tranquilo.
Agradeço a presença de vocês. Vamos junto, fique com Deus. Até a próxima. Quem quiser abrir seu microfone, pode abrir e dar um tchau. Obrigado pela presença. Tchau, professor. Tchau, Estela. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Ó, foi bem legal. Viu que vozes bonitas? Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau.